Olá, eu sou o Rafael Duarte Oliveira Venâncio, coordenador do projeto Triângulos do Futebol. Agora a gente vai falar sobre Campeonato Brasileiro. É legal a gente pensar que Campeonato Brasileiro, até 1959, com a criação da Taça Brasil, não era Campeonato Brasileiro de clubes. Era Campeonato Brasileiro de Seleções, onde a seleção mineira tinha grande destaque. Depois, com a criação da Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa, e do Campeonato Brasileiro propriamente dito em 1971, a gente começa um pouco a pensar no campeonato de clubes. Os campeonatos mineiros, assim, são bem lembrados, de Cruzeiro Atlético, inclusive é o campeão de 71. Mas e o Triângulo Mineiro? Uberaba, Uberlândia, tudo tem bastante coisa. E, inclusive, o Uberlândia Esporte Clube foi campeão da Taça de Prata, segunda divisão, em 1984, que até hoje é o maior título que a região já conquistou no futebol. Então é interessante, o Triângulo do Futebol falou sobre isso e vamos ver um pouquinho. O torneio Centro-Sul foi criado para decidir o representante do eixo Sudeste-Sul no torneio de campeões da CBD. Para decidir os representantes de Minas Gerais, foi realizado um torneio classificatório. O torneio contou com 2 grupos, Central e Triângulo. A polêmica ficou por conta do grupo do Triângulo. Uberlândia e Uberaba foram derrotados nas semifinais, mas como havia 3 vagas, as equipes entraram em campo para uma disputa pela vaga restante, que nunca terminou. O Uberaba se retirou de campo com 67 minutos no relógio, enquanto o Uberlândia vencia a partida por 2-1. O América venceu o torneio e o Valério Doce ficou com a segunda vaga. O Uberlândia garantiu a terceira vaga para o torneio, mas houve uma hoje inimaginável alteração na data da primeira partida do clube na competição, enquanto os jogadores já estavam na estrada para disputá-la. Após o episódio, o Uberlândia se retirou da competição e a vaga foi oferecida aos Zebus de Uberaba, que recusaram a participação. O Vila Nova, de Nova Lima, levou a melhor, sendo convidado a disputar a competição e terminando com o vice-campeonato. O Uberaba Esporte Clube teve uma vibrante história em campeonatos brasileiros. Em 1976, teve sua primeira participação, que apesar de modesta não conseguindo passar de fase, marcou o futebol da região. A primeira vitória veio frente à poderosa Portuguesa e foi motivo de festa em Uberaba. No ano seguinte, o Uberaba voltaria ao Brasileiro e conquistaria uma inacreditável vitória sobre o Santos pelo placar de 4-1. A equipe participou dos Brasileiros de 1976 a 1983, alcançando acesso para a Taça de Ouro por 2 vezes. Em 1983, outro momento de ouro da história do Triângulo, quando o Uberaba precisava de vitória por 3 gols de diferença sobre o imponente Santa Cruz de Recife para avançar na Taça de Prata. Acabou fazendo mais que isso e, goleando a equipe recifense por 5-0, avançou direto para a Taça de Ouro. O ano de 1984 foi um dos mais importantes para o futebol da região. O título da Taça de Prata, vencido pelo Uberlândia Esporte Clube, colocou toda a região em evidência para o cenário nacional. Na primeira fase, o Uberlândia bateu o Nacional de Goiás, após vencer o jogo de ida por 3-0 e segurar a vantagem no jogo de volta, quando perdeu por 2-1. Na segunda fase, o adversário foi o Guarani de São Paulo. O primeiro jogo terminou em empate sem gols, e no segundo, o Uberlândia venceu pelo placar mínimo para avançar na competição. Nas quartas de final, foi a vez do Itumbiara ficar pelo caminho para o Verdão, que venceu o primeiro jogo por 2-1 e segurou o resultado no jogo da volta com empate em 1-1. Nas semifinais, o Uberlândia não tomou conhecimento do Botafogo da Paraíba, goleando no primeiro jogo por 4-0 e ampliando a vantagem no segundo, com vitória por 2-0. As finais foram disputadas com o clube do Remo, do Pará. No primeiro jogo, em Uberlândia, os donos da casa abriram vantagem por 1-0 e seguraram o placar em Belém, empatando em 0-0 e levando a Taça de Prata para o interior mineiro. No final do ano de 1986, foi organizado pela Federação Mineira de Futebol, com apoio da CBF, um torneio classificatório para o Brasileiro de 1987. O torneio foi disputado por 9 equipes da primeira divisão mineira, entre elas as equipes uberabenses, Nacional e Uberaba. O Uberaba passou de fase classificando-se para o hexagonal final.
Apesar do começo lento na fase final, a equipe uberabense conquistou 6 vitórias e 3 empates e sagrou-se campeã da seletiva mineira para o Brasileiro de 87. A polêmica Copa União teve participação de clubes da região. O campeonato, dividido em módulo verde, amarelo, branco e azul, é até hoje alvo de polêmica, dada a não realização da final entre os módulos verde e amarelo, que definiriam o campeão entre Flamengo e Sport. Uberlândia e Uberaba participaram do torneio, só que no módulo azul. As duas equipes do Triângulo Mineiro avançaram para a segunda fase do torneio. O Uberlândia passou pelo Corumbaense, mas o Uberaba ficou pelo caminho após derrota para a Ponte Preta, com o placar agregado de 3-2 para a equipe ponte pretana. O Uberlândia pegou a Ponte na fase seguinte, vingando o rival do Triângulo após vencer com o placar agregado de 5-3. No triangular final, o Uberlândia ficou com a segunda posição, com uma vitória e uma derrota, atrás do Americano, que teve uma vitória e um empate, e foi campeão do módulo azul. Foi em 1994, no Campeonato Brasileiro da Série C, que o Uberlândia chegou perto da glória no futebol brasileiro. No ano do tetra da seleção brasileira, o time mineiro não subiu para a Série B por pouco. Na fase de grupos, o Uberlândia terminou em primeiro e invicto. Era hora do mata-mata. O Uberlândia enfrentou o Atlético Goianiense. O jogo de ida não saiu do 0-0 e a classificação ficou para a partida de volta, no qual o time mineiro venceu por 1-0. Nas oitavas de final, o Uberlândia se classificou após vencer o segundo jogo por 3-1. Já nas quartas de final, a classificação para a semifinal foi no jogo da volta, quando venceu o Maruinense do Sergipe por 3-0. O Uberlândia estava a um passo da Série B, precisava vencer o Novo Horizontino de São Paulo para conseguir o acesso. A derrota no jogo de ida por 2-0 foi um balde de água fria no sonho dos mineiros, que não conseguiram reverter o placar na partida de volta. O empate por 1-1 impediu que o Uberlândia subisse para a Série B do Brasileiro. A Copa João Avelange foi um torneio realizado pelo Clube dos 13. A competição foi dividida em módulos. O azul, correspondente à Série A, contou com 25 clubes, que jogaram em turno único entre si. Os 12 melhores colocados se classificaram para a segunda fase, onde se juntaram aos 3 primeiros do módulo amarelo, 36 clubes, equivalente à Série B, e o campeão dos módulos verde, 28 clubes, e branco, 27 equipes, correspondente à Série C. O Uberlândia foi o único representante da região e estava no módulo branco. A equipe mineira passou para a seguinte fase em terceiro, com 18 pontos. Na segunda fase, o Uberlândia garantiu a primeira colocação de seu grupo, avançando para a terceira fase. Na terceira fase, as equipes dos módulos branco e verde se enfrentavam em um mata-mata. O primeiro de cada grupo disputaria a final do módulo verde e branco. O Uberlândia continuou com a boa campanha e foi para a final, onde enfrentou o time paranaense Malutron. A equipe de Minas foi vice-campeã do módulo verde e branco, após um empate por 1-1 com o Malutron em Uberlândia e uma derrota por 3-2 em Curitiba. A virada do século foi marcante para os times da região. No Campeonato Brasileiro Série C, 3 times representaram o Triângulo Mineiro: Mamoré, Uberlândia e Uberaba. Presente no Grupo 1, quem se destacou foi Uberlândia, se classificando para a segunda fase em segundo com 24 pontos, o mesmo que o Ipatinga, primeiro. Mamoré ficou em quinto e Uberaba foi o lanterna, sétimo. A segunda fase também foi dividida em grupos e Uberlândia estava no Grupo 4, amargando a última colocação com 3 pontos. O time não conseguiu vencer nenhum dos 4 jogos disputados nessa etapa. Era a terceira edição da Copa Sul Minas e a primeira vez do Mamoré na Copa. A equipe de Patos de Minas foi a única da região do Triângulo Mineiro a participar da competição, que durou apenas 3 edições, 2000, 2001 e 2002. Com a participação de grandes equipes como Cruzeiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional, o Mamoré não conseguiu se destacar, amargando na penúltima colocação, em 15º. A equipe mineira conseguiu apenas 11 pontos, com 3 vitórias, 2 empates e 10 derrotas, e acabou sendo rebaixada na competição. O curioso é que o Mamoré não jogou nenhuma partida em Patos de Minas. Os seus jogos como mandante foram realizados em Uberlândia, na primeira e terceira rodadas, e em Uberaba, na sexta, oitava, 11ª e 13ª rodadas. Em 2009, mais uma competição surgia no futebol nacional, o Campeonato Brasileiro da Série D, e Uberlândia e Uberaba participaram da primeira edição.
No grupo 7, e com campanhas parecidas, Uberaba e Uberlândia se classificaram para a próxima fase, com 10 pontos cada. A diferença ficou no saldo de gols, 5 do Uberaba contra 4 do Uberlândia. Na segunda fase, o Uberaba perdeu por 3-2 para o Brasília no primeiro jogo e venceu por 2-0 no segundo, passando para a fase seguinte. O Uberlândia foi o contrário, venceu o Araguaia por 3-2 em casa no primeiro jogo e perdeu por 2-0 no segundo, sendo eliminado. Na terceira fase, o Uberaba enfrentou o mesmo Araguaia que eliminou o Uberlândia. No primeiro jogo, em Uberaba, o time mineiro venceu por 2-0, já no segundo, perdeu por 1-0, mas se classificou para as quartas de final. As quartas foram a reta final do Uberaba, que enfrentou o Alecrim. No primeiro jogo, em casa, perdeu por 1-0 e no segundo empatou por 1-1.